Indicar, claro, contratações e o novo técnico que o Flamengo está buscando no mercado, Marcela. Tá certo, Pedro. Muito obrigada aí pelas informações. A gente acompanhou durante todo o dia essa eleição lá no Flamengo. Realmente um quórum muito baixo. A gente esperava que mais sócios pudessem votar, mas todo mundo já esperava realmente que fosse confirmar o Landim em mais um triênio lá no Flamengo. É o mesmo presidente, ele tem várias pessoas que estavam com ele durante os últimos anos também, que vão continuar, mas é um Flamengo que precisa mudar alguma coisa, Facincani? Deixa eu só lembrar aqui os fãs de esportes que estão conosco, que daqui a pouquinho o Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, vai estar conosco aqui, tá? A gente vai conversar com ele, um dia muito importante hoje e amanhã, esse dia que antecede essa partida tão importante para o Grêmio contra o Corinthians, que pode definir o futuro do Grêmio na próxima temporada. Então daqui a pouquinho a gente conversa com o Romildo Bolzan Júnior. Mas vamos lá, vamos falar então dessas eleições do Grêmio, que deve mesmo confirmar o Landim mais 3 anos. Bom, Marcela, se o Flamengo tem como grande prioridade o departamento de futebol, ele precisa voltar a olhar para o futebol com muito mais carinho, com muito mais hierarquia e principalmente com uma administração muito mais presente. O Flamengo esse ano se preocupou, ou nesta última temporada, com muito mais fatores extracampo, com posições duvidosas, com posições questionáveis, com posições que geraram inúmeros debates e até antipatia de muitas pessoas, e menos com o que de fato o Flamengo precisava se preocupar, que era blindar um elenco em muitos momentos exposto, em blindar técnicos que eram extremamente criticados e planejamentos em que o Flamengo se colocou neste ano como objetivo e não conseguiu alcançá-los, e mais do que nunca trazer para dentro do Flamengo posições hierárquicas com os seus respectivos comandos. E muitas vezes parecia que o Flamengo era gerido muito mais pelo grupo de atletas do que daqueles que estavam em suas posições burocráticas dentro do clube. Então o que o Flamengo daqui para frente precisa, se ele tem como grande meta voltar a conquistar o que em 2019 ele colocou e ganhou, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa de novo de um presidente mais atuante no futebol, de um diretor de futebol mais atuante e, em especial, agora o planejamento com o técnico em segurança. Pois é, Sormani, é até engraçado a gente ver, porque parece mesmo que teve uma mudança, né? É um Landim que começou a preocupar. Nos últimos 2 anos, a gente poderia dizer, era um Landim que começou a procurar mexer em coisas do futebol que não só se dizia respeito ao Flamengo. Então a gente viu uma diretoria do Flamengo que conseguia buscar meios para favorecer o Flamengo e que muitas vezes levou realmente essa antipatia à diretoria. Essa diretoria que vai passar mais 3 anos nesse Flamengo precisa mudar alguma coisa? Precisa fazer esse foco voltar novamente para o futebol? Você também concorda? Marcelo, eu acho que sim. O Facincani toca num ponto muito importante, que é a questão do futebol, né? O futebol ficou meio que não digo esquecido pelos diretores, mas eu acho que faltou, como o Facincani lembrou, hierarquia em grandes momentos dentro do vestiário. Porque é sabido que há jogadores dentro do vestiário do Flamengo, nesse elenco do Flamengo, são jogadores que mandam lá dentro, mandam. Então é muito difícil você comandar um vestiário desse jeito, onde você tem um grupo de jogadores com muita expressão, com muito nome e que dificultam o seu trabalho. Então, eu acho que nesse momento, para o próximo ano, há necessidade de você mexer em 3 ou 4 jogadores, trazendo atletas do mesmo nível. Essa é uma questão. Quem é que vai cuidar do futebol? O Marcos Braz? Acho que pode. O grande problema do Marcos Braz é que ele se elegeu vereador e ele meio que se dividiu um pouco. Lógico, ele foi muito mais atuante no Flamengo do que como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Isso não é bom. Isso não é bom. Ele tem que ser o Marcos Braz do primeiro ano dele de administração, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, chegou na final do Mundial, leva o jogo contra o Liverpool para prorrogação e perde na prorrogação. E tendo a bola no último minuto da prorrogação com o Lincoln. Foi um ano espetacular. Depois começa essa divisão, entendeu? Divisão o presidente apagando incêndio aqui, o Marcos Braz preocupado com outras coisas. Não pode. O Flamengo não pode ter esse tipo de profissional lá dentro. Não é profissional porque não ganha, né?
Não é remunerado. Sim. Mas está lá e deveria ser. Então, eu acho que essa é uma questão que o Flamengo tem que olhar. Só mais uma coisinha, Marcelo. Eu acho um absurdo um time que tem 42 milhões de torcedores, apenas menos de 7 mil decidir o futuro. É chegada a hora de o Flamengo começar a dar voz ao seu sócio-torcedor. Para você poder ouvir o sentimento desse torcedor no Brasil inteiro. Sim. A eleição do Santos no ano passado, teve 15 mil. 15 mil Sim. Votantes. Como é que pode o Flamengo ter menos de 7? Passou 2 mil de votantes. Sim. 7 mil aptos e apenas menos de 2 mil que foram hoje na Gávea. Exato, não tem cabimento. Se você possibilita o sócio-torcedor votar, você pode fazer isso aí usando a internet, essas coisas, você pode votar. Então você tem que dar... E, aliás, você estimula o torcedor do Flamengo a ser sócio, a colaborar com o Flamengo. Eu acho um absurdo ter menos de 2 mil torcedores votando numa eleição de um time que tem 42 milhões de torcedores. É bem lembrado, viu, Sormani? Mas é isso mesmo que aconteceu, viu, Fãs de Esportes? Menos de 2 mil votantes para escolher o próximo presidente do Flamengo e mais 3 anos para o Rodolfo Landim. Olha, vamos lá então. A gente vai falar do Grêmio. Eu prometi que iríamos...